Este programa é livre para todos os públicos. Uma alegria nós estarmos juntos no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. É muito bom nós pararmos um pouco diante da Palavra de Deus para fazer essa experiência. A experiência do Deus que fala conosco, do Deus que se revela a nós pela Sua Palavra. E para bem vivermos esse momento de graça, de bênção, nós precisamos nos deixar conduzir pelo Espírito Santo. E por isso, direcionar a nossa oração ao Divino Espírito para que Ele realize na nossa vida essa obra e nos leve ao entendimento do que o Senhor quer fazer e realizará em nós. Vamos pedir e suplicar o Divino Espírito Santo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Nós estamos estudando a sequência dos Atos dos Apóstolos, então você pode pegar o seu caderno de estudo bíblico para anotar. Nós hoje vamos estudar Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 22. Atos dos Apóstolos, capítulo 9, versículos de 1 a 22. Vamos ler o texto, que é um texto muito especial para a história da igreja, para a vida da igreja dos cristãos. Jesus que chama Saulo. Saulo, entretanto, respirava ameaças de morte contra os discípulos do Senhor. Apresentou-se ao sumo sacerdote e pediu-lhe cartas de recomendação para as sinagogas de Damasco, a fim de trazer presos para Jerusalém os homens e mulheres que encontrasse adeptos do caminho. Durante a viagem, quando já estava perto de Damasco, de repente viu-se cercado por uma luz que vinha do céu. Caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saul, Saul, por que me persegues? Ou Saul, Saul, por que me persegues? Saulo perguntou: Quem és tu, Senhor? A voz respondeu: Eu sou Jesus a quem tu estás perseguindo. Agora levanta-te, entra na cidade e ali te dirão o que deves fazer. Os homens que acompanhavam Saulo pararam emudecidos, porque ouviam uma voz, mas não viam ninguém. Saulo levantou-se do chão e abriu os olhos, mas não conseguia ver nada. Então tomaram-no pela mão e o fizeram entrar em Damasco. Saulo ficou 3 dias sem poder ver, e não comeu e nem bebeu. Em Damasco havia um discípulo de nome Ananias. O Senhor o chamou numa visão: Ananias? E ele respondeu: Eis-me aqui, Senhor. E o Senhor lhe disse: Levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está em oração e acaba de ver em visão alguém que se chama Ananias entrar e impor as mãos sobre ele, para que recupere a vista. Ananias respondeu: Senhor, já ouvi muitos falarem desse homem e do mal que ele fez aos teus santos que estão em Jerusalém. E aqui em Damasco, ele tem plenos poderes da parte dos sumos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. E o Senhor disse a Ananias: Vai, porque este homem é um instrumento que escolhi para mim, a fim de levar o meu nome aos gentios e aos reis e também aos israelitas. Eu vou lhe mostrar o quanto ele deve sofrer pelo meu nome. Então Ananias saiu, entrou na casa e impôs as mãos sobre ele, dizendo: Saul, meu irmão, o Senhor Jesus que te apareceu quando vinhas pela estrada, mandou-me aqui para que recobres a vista e fiques cheios do Espírito Santo. E imediatamente caíram dos olhos de Saulo como que escamas, e ele recobrou a vista. Em seguida, levantou-se e foi batizado. Depois alimentou-se e recuperou as forças. Saulo passou alguns dias com os discípulos que havia em Damasco e logo começou a proclamar nas sinagogas que Jesus é o Filho de Deus. Os ouvintes ficavam perplexos e comentavam: Não é este o homem que em Jerusalém perseguia com violência os que invocavam esse nome? E não veio aqui exatamente
para prendê-los e levá-los aos sumos sacerdotes. Saulo, entretanto, se fortalecia cada vez mais e deixava confusos os judeus que moravam em Damasco, demonstrando que Jesus é o Cristo. A conversão de Saulo, um marco para a Santa Igreja, um marco para o cristianismo, um marco para cada um de nós. Esse texto, ele é fundamental para a nossa caminhada. Mas por que ele é fundamental para a nossa caminhada? Ele é fundamental para a nossa caminhada exatamente diante daquilo que eu e você precisamos entender, perceber, tocar. Existe um tempo para cada coisa debaixo do céu. E se nós abrimos o nosso coração, se nós deixamos Deus nos conduzir, nós fazemos experiências extraordinárias. A conversão de Saulo, Saulo não era um pervertido moralmente falando. Saulo era um religioso radical e que via o cristianismo como uma seita, que via o cristianismo como uma ameaça e que tinha que ser exterminado da face da terra. E para isso ele trabalhava, para isso ele tinha autorização dos sumos sacerdotes para perseguir os cristãos. E ele vai para a estrada de Damasco cheio de vaidade, de orgulho e de força para perseguir os cristãos e acaba tendo um encontro pessoal com o nosso Senhor. Acaba vivendo essa experiência, ele cai, ele é golpeado, aquele que golpeava é golpeado. E quando ele sofre o golpe, sem saber quem o golpeava, naquele sol do meio-dia, o sol da justiça que o encontra, ele pergunta: quem és tu, Senhor? Não é? Porque a voz diz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Quem és tu, Senhor? Eu sou Jesus, a quem tu estás perseguindo. E é interessante a gente perceber, se nós fôssemos agora lá no texto de Mateus, no capítulo 25, quando vai narrar a realidade do juízo final, a gente vai ver ali no juízo final, quando Jesus vai dizer: eu estive preso, me foste visitar, estava doente, nu e me vestiste, com sede me deste beber, com fome me deste comer. Os pequeninos. Jesus se identifica nos pequeninos. Jesus se identifica nos cristãos. Quem persegue os cristãos está perseguindo a Jesus. Isso é claro no Evangelho de Mateus, lá no capítulo 25, e fica muito claro quando Jesus fala para Saulo: sou Jesus a quem tu estás perseguindo. E aí, esse Jesus dá a direção para Saulo. É importante nós percebermos isso. E a partir daquele momento, aquela cegueira, ela é um sinal de algo espiritual que vai acontecer a partir de agora na vida de Saulo. Já não vai ser ele quem vai conduzir a própria vida, tomar as próprias decisões. Ele é levado até a cidade de Damasco, ele é colocado na casa de Simão, ele fica ali cego, ele fica em oração, em jejum, esperando a próxima instrução. O processo de conversão, ele é assim. A gente precisa deixar Deus nos conduzir em cada passo. Tem coisas que nós vivemos, tem coisas que nós experimentamos, que nós precisamos ser sensíveis à voz e à condução de Deus para nós darmos passos concretos de mudança. Muitas vezes a gente precisa esperar. Saulo precisou esperar. Claro, esses 3 dias estão bem vinculados ali ao processo da ressurreição de Jesus, ao processo de morte e ressurreição de Saulo. E aí, de uma outra maneira, a um outro discípulo de Jesus, acontece uma manifestação, uma visão. Ananias está em oração e Jesus fala com ele sobre Saulo. Ele fala com Jesus de Saulo e fala: a gente conhece esse homem, ele persegue os nossos irmãos, ele está aqui em Damasco com autorização para prender, para perseguir, para maltratar os nossos irmãos. Mas aí Jesus revela o plano: este homem será usado por Deus, por mim, para chegar aos reis, às autoridades, para levar o evangelho, e ele vai sofrer muito. Ele está na casa de Simão, na rua direita, você vai lá, porque ele tem visão agora, e a visão que ele tem, ele já está sabendo que um homem chamado Ananias vai até ele. E aí é outro passo de humildade que nós precisamos ter no nosso caminho de conversão. Nós nunca sabemos tudo. Na verdade, nós não sabemos nada. E a gente precisa sempre ser instruído
por outras pessoas. Por exemplo, agora mesmo, você está se deixando se instruir pela palavra no programa A Bíblia no Meu Dia a Dia. Você está dando atenção a uma formação, a um entendimento da palavra. Isso é fundamental, a gente nunca pode achar que nós estamos prontos. O dia que acontecer isso, a gente vai ter uma queda violenta, porque Deus vai permitir que a gente passe por humilhação para que a gente se converta. A gente sempre precisa deixar-nos conduzir. Aí a gente vê na igreja os catequistas, os pregadores, a gente vê os movimentos, a gente vê as homilias dominicais, diárias, tudo isso é instrumento. E aí Ananias vai, fala para Saulo, Saulo, meu irmão. Saulo já está inserido no grupo dos cristãos. Eu sou Ananias e foi Jesus Cristo que me mandou até você. E ali ele impõe as mãos, as escamas caem dos olhos de Saulo e aí Ananias o batiza e o insere. E Saulo já começa a testemunhar e escandaliza aqueles que viam a vida que ele tinha de um radicalismo dentro da religião judaica e agora o vem dizer que Jesus Cristo é o Senhor. A mensagem de Deus para hoje, para mim e para você, você vai colher, claro, eu estou aqui dando uma pista. Para mim, Deus fala através desse texto que eu preciso estar aberto ao processo de conversão diária que o Senhor quer realizar na minha vida. Como aplicar isso na vida? Deixando-me guiar pelo Espírito Santo e por aqueles que Deus enviar no meu caminho de formação. É exatamente isso, o processo que Deus faz. Um diretor espiritual, ele vai guiar a nossa alma no caminho de conversão. Um formador, como na Canção Nova nós temos. Todos esses passos, né? Aquelas pessoas, por exemplo, que você se identifica dentro da evangelização, a palavra de Deus vai movendo e Deus vai usando Ananias para nos levar à verdade, à luz e a esse caminho. E essa palavra, ela nos convida a um passo concreto de oração. Vamos rezar. Senhor, como é bom compreender que nós nunca estamos prontos. Nós estamos em processo de formação, nós estamos em processo de conversão. Nós estamos dentro dessa dinâmica do mover do Seu Espírito na nossa vida. Como é bom saber que a gente precisa, que eu preciso de pessoas que me conduzam até o Senhor, até a verdade, até os passos que eu preciso dar. O Senhor se utiliza de Ananias no tempo atual, tantos Ananias que o Senhor coloca na nossa vida. E eu te peço hoje, para mim e para os meus irmãos que estão rezando comigo, o dom da humildade, da capacidade de escutar, da capacidade de olhar para dentro de nós, para dentro de mim e perceber onde eu preciso mudar, onde existem escuridões, cegueiras ainda na minha história, no meu caminho. Eu me abro inteiramente para a novidade, eu me abro inteiramente para a conversão, eu me abro inteiramente para o Seu projeto na minha vida. E eu sei que agora os meus irmãos e irmãs que estão rezando comigo, depois da palavra que provoca, que nos indica caminhos, passos a serem dados, eles também desejam fazer essa experiência. Leva-nos, Senhor, a essa força de conversão, que é essa ação do Senhor na nossa vida. Utiliza das pessoas e nos dê a sensibilidade de ouvir e de dar os passos concretos no nosso caminho de conversão. Obrigado por aqueles que até agora o Senhor já colocou nas nossas vidas para nos instruir. Obrigado por aqueles que virão, mas obrigado também, Senhor Deus, a partir da abertura do nosso coração, a novidade do Seu Espírito já acontece na nossa vida. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. E é exatamente isso, meu irmão, minha irmã, que nós experimentamos. Deus sempre tem algo novo para realizar na nossa vida. E o caminho da conversão é um caminho contínuo. Não imagine, não pense que você já está 100% pronto. Não, você está em processo de conversão. Convide hoje, durante todo esse dia, nesse momento de oração que nós estamos, o Espírito Santo para te conduzir no caminho de conversão e na obra que Ele tem para realizar na sua vida. Que Deus abençoe você, a sua família, e nós nos encontraremos, se Deus quiser,
no próximo programa. No nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.